Nós estamos começando mais um Caminhos da Gente, né? O Caminhos da Gente, nós começamos para ser um espaço onde a gente fica conhecendo histórias de superação, histórias de sucesso, caminhos, trajetórias que pode inspirar a vida de muitas pessoas. Está conosco hoje um amigo meu das longínquas terras de Governador Valadares, que ele é especialista em um tanto de coisa. Eu não quero nem falar nada a respeito dele, ele vai falar por si mesmo. É o Alexandre. Um grande prazer, Alexandre, receber você aqui hoje no Caminhos da Gente. Bom, boa tarde, né? Queria agradecer muito o convite de poder estar aqui participando desse projeto. Acho que a base de tudo a gente pensa muito uma palavra muito forte na vida que chama legado, que é o que a gente deixa aí para as próximas pessoas aí que vão dar seguimento na vida. Mas eu acho que a base de tudo é a gente não centralizar o conhecimento e sempre compartilhar. E o que a gente puder fazer de melhor para a gente poder deixar o mundo seguir girando cada vez melhor, principalmente para as futuras gerações, né? Que é o que a gente pensa. Rapaz, é um prazer enorme receber você aqui, Alexandre, porque assim, desde que nós começamos aqui esse projeto, tem vindo aqui pessoas boas, muito boas, né? Histórias assim, trouxemos aqui a Wélica, que foi um sucesso a entrevista dela, o Simonildes, um amigo da gente aqui da cidade, que também foi muito bom, o Ricardo da Eletronews, a Ladinha, psicóloga, trouxemos aqui o Levi da Levinete, e agora uma pessoa com uma formação tão bacana como você, com uma história tão assim de superação, uma história tão bonita, né? E com uma empresa com um trabalho que representa o futuro, né? A sua área de atuação. Mas antes da gente falar nisso, eu gostaria que você começasse a falar para a gente a respeito da sua infância, a respeito do Alexandre, como o Alexandre se formou, né? Onde você nasceu, como é que foi a sua infância, como é que foi isso? Bom, eu nasci em Governador Valadares. Minha família é meio que uma mistura de mineiro e capixaba. Meu pai é da região de Roseral do Mutum, minha mãe era da região do Espírito Santo. Então, nessa fusão aí, meu pai começou a constituir família em Governador Valadares e eu nasci em Governador Valadares. Nós somos uma família simples. Meu pai e minha mãe tiveram 4 filhos, na verdade tiveram 5, só que o primeiro eu não conheci, ele faleceu com 5 anos de meningite. E a gente sempre, assim, da infância em si, era muito engraçado, às vezes, que eu tenho um irmão que são 3 anos mais velhos do que eu. E aí, às vezes, é a questão de roupa, né? Tênis, aquela coisa que, às vezes, o pai e a mãe faz aquela logística, né? O filho vai crescendo um pouco, em vez de doar, passa pro próximo. Isso funciona em quase todas as... Mas, assim, na nossa época, eu acho que era um pouco mais comum o que a gente tendia a vivenciar nesse sentido, porque justamente pela condição financeira que era naquela época, né? Então, meu pai, ele era o único provedor da casa, minha mãe sempre foi do lar, e aí a gente cresceu nisso, sempre nessa condição mais de... a infância que a gente tinha, de brincar na época em rua, não era tão acessível a questão de brinquedo, era bola pra gente, né? E corrida de tampinha, de garrafinha e finquinha, essas coisas que a gente às vezes brincava pra rua fora. Então, em relação à parte estudantil, a gente estudava basicamente os 4 irmãos na mesma escola. Então, ia junto e voltava junto. Minha mãe, ela é de origem, em relação à questão da igreja em si, ela sempre foi da igreja batista. Então, a gente sempre ali, durante praticamente toda a nossa infância e a pré-adolescência, ele sempre seguiu no mesmo corpo, né, numa mesma igreja. E aí, assim, com contato com família mesmo, né, em si. Meu pai trabalhava no trecho, então o contato que eu tinha mais com o pai mesmo era, às vezes, no final de semana. Uhum. Alexandre, nós falamos aqui sempre, cara, sobre histórias, assim, o nome do programa é até Caminhos da Gente, histórias de superação. Você hoje é uma pessoa muito bem-sucedida, mas, assim, isso não é um resultado de herança, né? Você vem construindo a própria vida, né? Correndo atrás. Assim,
Eu costumo brincar muito com a minha esposa que a gente fala assim, que nada na vida é ganhado. Ou é comprado e muitas das vezes financiado. Mas nada foi dado. Então, tudo que a gente faz na vida com planejamento, com metas e foco, a gente consegue chegar. Mas a gente não conta com a sorte. A gente conta com conhecimento. Então, quando a gente busca esse caminho, que é o caminho da gente, né? De estudar, eu acho que as coisas elas tendem a fluir e acontecer com um nível de assertividade melhor. Então, quanto mais a gente entende e a gente aprende e usa o que a gente aprende a nosso favor. Por exemplo, a gente estuda muito na área da engenharia sobre estatística, probabilidade e assertividade. Então, quando a gente usa isso a nosso favor, com planejamento, meu pai sempre ensinou que a gente tem que sonhar, mas sonhar com o pé no chão. Não adianta a gente sonhar em com uma coisa intangível, né? Então, a gente tem que sonhar com algo que a gente possa pegar. Então, eu acho que isso é até um dos processos que eu vejo em condições, às vezes, de recrutamento que a gente faz de novas pessoas. Nós vemos, assim, hoje, nos dias de hoje, alguns jovens que parece que não tem para onde mirar, não tem um sonho. Então, quando a gente não tem um alvo, a gente não tem para um lugar para você mirar. Uma coisa interessante é que um dos motivos de ter o Caminhos da Gente é exatamente isso. Eu, como pastor, observando a geração, né, os jovens, né, os adolescentes, os jovens desse tempo, que pelo fato deles não ter que fabricar o próprio brinquedo, como na minha infância, eu tinha que fazer os meus próprios brinquedos. Fazer carrinho de dirigir assim. Carrinho de rolimã. Carrinho de rolimã. E carrinho de rolimã eu nunca fiz, porque na roça não tinha lugar de você andar com ele, porque era terra, né? Mas assim, todos os brinquedos que a gente brincava, a gente que produzia. E eu tive que caminhar 9 quilômetros todos os dias, da 5ª até a 8ª série, para estudar a pé. Então isso faz a gente ter uns alvos na vida, faz a gente amadurecer muito rápido. E hoje em dia a gente vê exatamente isso. A rapaziada está acostumada com a rapidez da internet, com a rapidez das coisas, e acaba não tendo maturidade e o equilíbrio emocional para focar em coisas e perseguir. Fica pensando que as coisas vão dar certo automaticamente. Se vai dar certo automaticamente. E é um erro, né? Assim, eu acho que é muito eclético o pensamento sobre o quê? Sobre o nível de responsabilidade que os pais eles devem influenciar na vida dos filhos. Eu nunca fui muito fã de política. Confesso que a gente sabe que o jogo ele é complexo, às vezes é muito sujo, né? Mas eu vejo, por exemplo, o quanto que uma má política e uma gestão pública ela pode interferir na vida de uma geração inteira. Por exemplo, se a gente for parar para pensar de uma forma política, a maioria dos jovens de hoje, eles cresceram acostumados em ver os pais receberem benefícios. E esses benefícios trouxeram, lógico, uma melhoria de vida, mas trouxe um ar de comodidade. E o que aconteceu com essa comodidade? Ela meio que tirou um processo de quê? De uma busca pelo um futuro melhor. Então, na minha época, por exemplo, meu pai não contava com benefício de governo. Então, meu pai ele tinha uma limitação financeira, né? Tinha uma família grande para sustentar, mas de qualquer eventualidade que eu pedisse ao meu pai um dinheiro para comprar alguma coisa diferente, para comer alguma coisa, assim, o básico sempre, graças a Deus, a gente passou por alguns momentos de dificuldade, mas não aquela necessidade extrema. Mas uma coisa que eu sempre via às vezes era o quê? Era a condição de, para qualquer finalidade que a gente precisasse entrar em contato com o pai da gente para poder falar sobre escola e sobre estudo, era o único dinheiro que ele tinha, às vezes, no bolso, ele fornecia para a gente em relação ao estudo. Ele sempre falava, eu espero que o mais pesado que você tem que carregar é uma caneta, ao invés de você fazer o que eu tenho que fazer. Então, isso era a responsabilidade dele em me incentivar, junto com a minha mãe e junto para os meus irmãos também, a sempre acreditar nos estudos. Então, eu tenho pessoas que trabalham com a gente na empresa que têm 40 anos e não têm uma carteira de habilitação.
E quando eu tinha 17 anos, eu já estava na autoescola, mesmo sem poder. Eu já estava estudando o livrinho, porque eu não queria esperar mais para me ter que andar a pé, ou de ônibus, ou de bicicleta. Eu queria buscar alguma forma, mesmo que fosse uma independência com uma moto antiga, ou qualquer coisa. Mas eu não queria ficar tão dependente, às vezes, de outros processos. A gente entende, por exemplo, assim, que nos dias de hoje, claro, é evolutivo. Então, a gente tem aplicativo, veículos com aplicativo, igual um Uber ou outras coisas, que facilitam a vida de grande parte da população. Mas meio que atrapalha também o jovem de buscar a sua própria independência. Então, eu acho que esse ponto de equilíbrio entre entender o que é bom e o que me traz uma dependência. Não adianta, às vezes, a gente esperar acontecer alguma coisa. Eu acho que eu acho que é um princípio que falta muito para os jovens hoje. Eles veem, às vezes, o sucesso de alguém e, às vezes, eles só imaginam que aquilo ali aconteceu por acaso e por sorte. Mas, muitas das vezes, quase que em todos os casos que a gente vê uma pessoa que realmente tem uma condição diferente de vida, foi por quê? Foi porque ele plantou muito lá atrás para ele poder estar colhendo hoje. Então, muitas das vezes, as pessoas não veem você arando a terra, quebrando tudo e tentando estruturar um jardim. Jogando a semente. Geralmente, as pessoas só veem as tulipas já floridas, né? Então, aí fica fácil. Às vezes, a gente pensar assim, nossa, mas que flor bonita, eu vou arrancar uma galinha ali, vou pegar uma flor para mim. Tudo bem, né? Desde que o proprietário deixe, né? Senão aí é fácil. Tem um ditado popular que diz que aquele que vê flash não vê o corre, né? Só vê na hora de tirar foto, não vê na hora que a pessoa está correndo. Mas, Alexandre, tem uma história que eu acho ela muito interessante, eu gostaria que você contasse para gente. Como um jovem tem coragem de sair de Governador Valadares e atravessar a América Latina, né, América Central, e entrar nos Estados Unidos sem coiote, sem nada. Nós tivemos aqui a história do Simonildes, e ele foi para os Estados Unidos, passando pelo coiote, ele contou a respeito da travessia lá na aduana americana, as serpentes, né? As cascavéis lá, batendo chocalho e tudo, coiote ameaçando, olha, se a cobra morder, a gente tem que matar, porque a gente não pode ir procurar ajuda, né? Como é que foi, sabe? O que despertou em você essa ousadia de ousar sair de casa e atravessar um tanto de fronteira desse e entrar nos Estados Unidos? Então... Você tinha quantos anos? Começa por aí. Eu tinha 18 anos. Eu tinha acabado de completar 18 anos. Existem palavras que a gente guarda muito, assim, como um princípio de... São palavras que a gente toma como palavras-chave na vida da gente. Eu consigo basicamente umas 4 palavras. São os 3 Fs: foco, força e fé. E uma outra palavra que é a paz. Então, se uma pessoa virar para mim e falar que 1 mais 1 são 5, tá tranquilo. Fica com a sua razão que eu fico com a minha paz. Para mim, a paz é que importa. Eu não vou discutir, não tem coisa que não vai somar, só vai atrapalhar. Quando eu fiz 18 anos, eu queria muito estudar, eu queria fazer engenharia elétrica. Na verdade, a minha história, rapidinho, só para uma introdução, quando eu tinha 15 para 16 anos, eu tive a oportunidade de ingressar no Senai, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. E eu comecei a estudar eletroeletrônica aos 16 anos. E ali, amigo, foi a minha paixão à primeira vista, foi uma coisa chamada eletricidade. Ali, assim, eu nunca fiquei tão pasmo, sabe, em aprender uma coisa tão bonita quanto a eletricidade. Então, depois que eu fiz o Senai, passou alguns anos, foram aproximadamente 2 anos, e eu decidi fazer engenharia elétrica. Só que o meu pai não tinha condição de ajudar todo mundo, né, com a questão de um curso superior. Então, diante de um relacionamento e de ver esse senso de imigração da nossa região, acabou despertando o desejo em mim, né, de ver, tem muitos parentes nos Estados Unidos, e aí acabou despertando esse senso de querer ir também para poder tentar ajudar a construir o futuro de uma forma mais rápida. Na nossa época existia essa questão da ansiedade, mas era mais como uma base. Uma base de quê? Era a busca por uma base um pouco mais estruturada para quê? Para que eu pudesse construir minha trajetória de uma forma mais tranquila. E quando eu fiz os 18 anos, eu já entendia já aquela questão, às vezes, do pai ou da mãe querer ir lá e resgatar o filho, né? Não, você não pode ir sozinho e tal.
E aí eu sempre tive muitos amigos, grandes amigos. E na época eu conheci um dos meus amigos, falou, vamos embora junto? Vamos. Então a gente levantou o dinheiro, desde os meus 13 anos de idade eu já trabalhava. Então ao longo ali de várias experiências na minha vida de trabalho, sempre tentando poupar um pouquinho ali do que sobrava. E quando eu fiz essa condição aí dos 18 anos, a gente decidiu fazer essa jornada juntos, essa jornada para os Estados Unidos. E aí a gente foi até o México e passamos ali por um processo ali de imigração mexicana. E aí, seguindo o caminho, dia após dia, né? Foram aproximadamente 30 dias de viagem até chegar do outro lado. Mas é uma experiência que ela é complexa porque a fronteira dos Estados Unidos com o México são 3.000 quilômetros. Então, a experiência que você tem atravessando em Coroaci é diferente de quem atravessa no Tronqueiras. Por quê? Porque é outro lugar, são outro grupo de pessoas que acabam auxiliando essa travessia. Então, tem pessoas que realmente dão sorte, tem pessoas que dão azar, tem pessoas que passam por situações realmente complexas demais. Eu mesmo perdi um vizinho porque ele foi picado por uma cobra e o apelido dele era 600 porque ele era muito grande e não tinha como carregar. Então ele foi abandonado no deserto lá dos Estados Unidos e acabou morrendo. E nenhum corpo pôde ser trazido. Ele foi cremado lá e na época eles trouxeram as cinzas, né? Então assim, são histórias que cada um, às vezes não é de querer construir a sua própria história, mas aí existe também o fator sorte na vida. Então em alguns aspectos, sorte, Deus também abençoando. E aí, no meu caso, eu considero que eu fui uma pessoa de sorte, porque a gente sem guia, sem muita instrução financeira e recursos também, a gente por intermédio às vezes de ver um grupo numa caminhada ali, a gente entrava no meio do grupo e seguia aquele grupo e ia de cidade em cidade, a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo lá, que era chegar e a gente atravessou seguro. Então assim, obviamente que foi contra o que minha mãe queria que eu fizesse, né? Que na época, quando eu falei que eu ia embora e que eu ia passar por essa viagem, embora as pessoas só imaginam, né? Só quem vive é que sabe. E aí ela me propôs muita coisa na época. Coitada da minha mãe, ela falou assim, eu vou te dar uma moto, eu vou pagar sua faculdade, eu faço qualquer coisa, não faz isso. E sempre eu cresci com meu pai incentivando a gente a fazer a nossa própria história. Né? Porque meu pai sempre falava assim, cara, eu posso te dar tudo que você quiser, mas o valor que você vai dar é diferente. Eu posso te dar a chave do meu carro para você andar, mas se você tender a dar um cavalinho de pau no carro, você não vai nem pensar duas vezes, você só pensar em fazer. Por quê? Porque não foi você que trabalhou para comprar. Sim. Então, quando a gente conquista, a gente sabe o peso e o valor que tem. Então, eu sempre cresci muito com isso. Então, minha mãe, na época de comunicar com ela que a minha tomada de decisão, aos 18 anos de idade, ela não concordou, mas ao conversar aí na mesa, né, em família, ela falou uma, duas, na terceira vez o meu pai já levantou a mão e falou, deixa, não tem como. Isso aí a gente não vai mudar o que ele pensa da noite para o dia, a tomada de decisão dele. A única coisa que ele virou para mim e falou, filho, o passarinho pode voar do ninho, não tem problema, tem que fazer isso mesmo. Mas a única coisa que eu vou te pedir é o seguinte, se você quiser voltar para casa, o ninho vai estar de porta aberta. Beleza? Então segue seu caminho, que eu puder te ajudar, eu não posso fazer muita coisa, mas o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou fazer. E aí acabei indo. Infelizmente foi o último momento que eu vi meu pai, porque depois que passei por tudo isso, a gente conseguiu chegar e tal no nosso destino. Meu pai faleceu 6 meses depois, eu não podia voltar. Isso? Então, o que eu pude fazer na época foi tentar ajudar minha família de forma financeira, embora eu não estava nem estabilizado ainda nos Estados Unidos, né? Porque não é uma vida fácil. Às vezes as pessoas que estão aqui no Brasil, vem as pessoas, às vezes, construindo coisas, fazendo coisas, levantando patrimônios, né? Para nós é bom aqui na questão da região, porque acaba fomentando o trabalho local, contribui para a economia. Mas só quem está lá que sabe o que passa. Porque é uma vida muito sofrida, é uma vida que você não vê, às vezes, pessoas conversando na rua, porque todo mundo só está atrás do dinheiro, as contas não param também. E a questão também da maioria das pessoas que eu vejo que vão embora, no princípio, ali nos primeiros 4 para 5 anos, é o período que a pessoa tenta investir mais no Brasil, porque é o momento que você chega com gás, porque você quer trabalhar, porque você quer fazer. Quando geralmente passa aí dos 5 para 6 anos, as pessoas tendem a reduzir um pouco esse ritmo,
porque ela já começa a se adaptar com a vida de lá. E aí é o caso, às vezes, que você vê pessoas que estão lá há 15, 20 anos, não conquistam nada nem lá nem aqui, mas infelizmente porque às vezes acabam acostumando com o ritmo de vida de lá. Uhum. Mas a jornada de trabalho, o que eu vivia na América, eu vivo aqui. Então, eu costumo brincar com quem me conhece, eu sempre falo que são duas coisas que eu não gosto de fazer: trabalhar e estudar. Não gosto de trabalhar. Falar que eu gosto de trabalhar, eu tô mentindo. Falar que eu gosto de levantar 4h30, 5 horas da manhã, não gosto. Mas eu amo o que eu faço. É diferente. Porque quando você ama o que você faz, o tempo voa. O tempo não passa, ele voa. Uhum. E a questão maior em relação ao estudo, também não gosto de estudar, mas preciso. Porque eu trabalho com inovação. Então, o meu trabalho, ele não me dá o luxo de, às vezes, deixar para estudar depois, deixar para buscar uma nova tecnologia depois. Só um adentro aqui de uma coisa que está acontecendo com a gente na empresa. Eu já fiz uma venda de um projeto, de um equipamento que eu vou esperar 4 meses para ele chegar no Brasil. Que é isso, cara? Ele nem chegou no Brasil ainda, ele já está vendido. E ele, na hora que ele chegar, ele só vai ser instalado e colocar para funcionar. Alexandre, nessa travessia que você fez para os Estados Unidos, foi tranquilo? Aconteceu coisas assim que vale a pena ser mencionada? Assim, a gente convive com pessoas que às vezes fazem, a gente fala do nível de loucura, né, às vezes. Mas eu era jovem, então eu era um pouco imprudente. A questão não é a ansiedade, mas eu acho que era a questão de um sentimento de desbravador, sabe? Uhum. Sempre tive muito isso. Então eu fui reincidente nos Estados Unidos. Eu fui 2 vezes pela fronteira do México. Depois, ao longo da minha vida, eu acabei conseguindo um visto. E aí eu acabei indo de outras formas, né? De forma com visto, legal. Mas essa primeira travessia, ela foi um processo tranquilo, digamos. Acho que... Pelo grau de perigo que está, né? De aventura? Porque assim, eu acho que assim, a gente pode falar de várias condições, voltando aí para o lado da engenharia, da estatística e de probabilidade, mas a gente tem que pensar no princípio também, né, que tinha uma pessoa de joelho orando por mim, que era minha mãe. Então, acho que tinha sempre não era nem às vezes um feixe de luz, mas era um feixe de uma luz de uma vela no fim do túnel, mas que ele sempre estava iluminado. E ali a direção do caminho, ela foi tranquila. Então, mas esse amigo, a gente chegou no México sozinho e diante de contato, de ligações que a gente ia fazendo, né, para identificar quem poderia ajudar, porque eram muitas pessoas na época que consideravam-se coiotes. Mas a gente que já passou pela situação, a gente sabe que o coiote, na verdade, é aquele que está lá na fronteira, que cobrava na época $80 para pegar cada pessoa e atravessar o rio. Então aquele é o coiote de verdade. O cara sabe até o lugar que tem buraco no chão. No escuro você não via nada, ele falava, cuidado com o buraco. E aí você ia, que buraco? O meu amigo, ele queria ir um pouco mais à frente, era até engraçado. Que aí ele começava a tropeçar e cair nos caminhos, né? Aí com um pouco ele falava, não, pode ir na minha frente agora. Eu falei, não, pode ir que seu tombo tá me ajudando a não cair. Na brincadeira, né? Mas nessa primeira travessia foi tranquila. Pelo que a gente viveu, só teve um ponto crítico na viagem, né? Que a gente considerou assim, um pouco mais crítico. Que quando a gente já estava dentro dos Estados Unidos, a gente precisou entrar no baú de uma carreta. E aí sempre ficava passando no noticiário lá. A gente estava na cidade de El Paso, no Texas. E aí lá ficava passando era um canal mexicano, né? La Viaje de la Muerte. A Viagem da Morte. Que isso? Que é as pessoas que entram em baús para atravessar os pontos de checagem. E as pessoas não tinham oxigênio. Então, às vezes, eles encontravam baús, às vezes abandonado, carreta abandonada, e abria ali cheio de corpos lá de pessoas que morreram asfixiados. Então, assim, ele comentou, né, que a gente ia precisar entrar em um baú e sempre no noticiário passando reportagem de baús, de acidentes, assim, incidentes, né? Então, isso foi um ponto que foi mais preocupante, mas, graças a Deus, quando a gente foi entrar no baú, era um baú que entraram mais de 200 pessoas nesse baú, e era um baú que transportava eletrodomésticos, tinha um climatizador. Então, aí essa viagem de 12 horas dentro do baú, ela foi um pouco mais tranquila, digamos assim. Cara? Mas é uma maçã, um galão de água e aguentar as 12 horas. Mas eu acho que a vontade de vencer, ela superava sempre o medo.
Então, sempre com o pensamento de que, não, eu vou chegar, eu vou conseguir. E quando você tem 18 anos, fica um pouco mais fácil, né? Quando às vezes a gente não tem a questão, por exemplo, de algumas coisas que quando a gente está um pouco mais velho, a gente pensa um pouco mais. A questão da inocência, talvez, da juventude, ela faz a gente abandonar, às vezes, até o próprio medo. Uhum. Então, eu acredito que a idade ela acabou me ajudando muito nesse sentido. E depois disso aí foi mais tranquilo, a gente chegou numa outra cidade, desembarcou todo mundo, e a gente seguiu viagem, e aí foram novos desafios, novas buscas, né? Por uma experiência totalmente diferente, um outro país, com outro idioma, outra cultura, né? E eu acho que a busca também por isso, ela sempre é incessante, né? Quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem um foco, a gente não vai colocar uma pedra no caminho, no nosso próprio caminho. Então a gente já sabe que a gente vai encontrar desafios, né? A sua queda não é o ponto que vai determinar nada. O que vai determinar é a forma que você vai sair da queda, porque com certeza você vai tender a cair de novo ali na frente. Mas eu acho que o caminho para o sucesso é sempre isso. Quando a gente consegue planejar, quando a gente consegue buscar conhecimento, a gente tende a conquistar as coisas de uma forma mais fácil. Mas se você cai, não tem problema. Porque se você cai e levanta com maturidade, a gente consegue chegar num patamar diferente. Então, assim, chegando nos Estados Unidos, a travessia foi um processo, né? Eu acho que foi digamos, para mim, na época, foi uma aventura, embora eu não sabia dos riscos. Por exemplo, a minha segunda travessia ela já foi diferente da primeira, porque já era um local um pouco mais perigoso. Então, quando eu voltei 2 anos, eu fui para os Estados Unidos, fiquei 3 para 4 anos lá, aproximadamente 4 anos, vim embora para o Brasil, fiquei 2 anos aqui por necessidades, acabei desesperadamente querendo voltar de novo, por ansiedade e talvez por outros princípios. E essa segunda viagem, sim, já foi um pouco mais perigosa. Então, via, por exemplo, pessoas que transportavam drogas, pedir para os imigrantes, né, carregarem drogas também, porque precisava de gente para carregar, então eles chamam meio que de mulas. Uhum. Por mais que você tá indo para atravessar, mas se você nega, os caras te matam. E você fica por ali mesmo, pega o seu passaporte, coloca fogo, ninguém nunca mais te acha na sua vida. Então existe sim o risco, né? Não é a gente está conversando, não é uma forma de incentivar ninguém a fazer isso, mas a minha primeira experiência, digamos, ela foi mais tranquila do que a segunda. E depois, né, de muito tempo, acabaram surgindo filmes, inclusive até existe um filme que chama Sicário, Dia de Soldado, fala muito dessa cidade que eu atravessei, como que é a questão da guerra, né? Pela travessia em si, o que acontece nessa cidade, nessa fronteira. E assim, depois de muito tempo, às vezes, descobrindo uma outra verdade, é que a ficha caiu. Então, por exemplo, hoje é muito mais acessível tecnologia, por onde você vai passar, uma rota de GPS, qualquer outra coisa parecida. Mas naquela época eu não tinha esse tipo de acesso a essa informação. Uhum. Então, foi pelo fator sorte mesmo também que eu tô aqui hoje. Que isso. Eu gostaria de pedir você para curtir o vídeo, compartilhar com um amigo. Eu tenho certeza que a história do Alexandre vai servir de inspiração para muitas pessoas. E não deixe de nos seguir no Caminhos da Gente oficial no Instagram. E também tem a Light Energy, que é o perfil do Alexandre. Segue lá também, fazendo favor, tá bom? E eu gostaria de pedir você também para fazer mais uma coisa. Comenta aí embaixo quem você gostaria que eu trouxesse aqui no Caminhos da Gente. É muito importante essa sua interação, tá bom? Hein, meu querido, como essa ida sua para os Estados Unidos, né? Essa dupla ida, né? Você foi, depois você retornou passando pelo México. Por que eu gosto de frisar? É porque isso mostra uma personalidade, né? Uma pessoa que tem coragem de desbravar, tem coragem de chamar a responsabilidade, viver as aventuras. Como a sua ida nos Estados Unidos e você estudar agora a faculdade se relaciona? Bom, na verdade, eu fui desde a primeira vez, eu já queria ir para poder estudar. Você já foi com o propósito de levantar fundos, no caso? Exato. Qual que era a intenção? A intenção real talvez era, o que eu tinha em mente era o quê? Era comprar imóveis, né? E
poder alugar esses imóveis quando eu voltasse e com o retorno do investimento lá desses aluguéis, eu poder pagar minha faculdade. Só que quando eu voltei, 3 anos para 4 anos depois, a economia também do Brasil tinha mudado. Então, eu, de uma forma bem analítica mesmo, dá para você perceber, quando eu voltei, na primeira vez que eu fui para os Estados Unidos e retornei, o salário, eu mandava em média um valor aqui 4 vezes mais ou 5 vezes mais do que eles me pagavam aqui por mês. Então, foi difícil para mim, com 22 anos, eu entender que o que eu fazia até no mês passado, agora aqui no Brasil, eu vou ter que trabalhar talvez 5 para 6 meses para me conseguir o que eu conseguia em um mês. Então isso é difícil de colocar na cabeça de um jovem também. Existe até uma certa síndrome que as pessoas que vão para os Estados Unidos, quando voltam, sentem aqui no Brasil, né? Essa questão de você estar lá ganhando por hora, ganhando em dólar, o dólar multiplicando por 5. Eu nunca peguei o dólar a essa proporção. Eu nunca tive essa sorte. Eu sempre peguei o dólar, por exemplo, a 1,5, 1,8, mas nunca peguei nessa proporção. Ainda assim, eu consegui cumprir com o que eu busquei fazer. Então, por exemplo, eu não me dava ao luxo, por exemplo, de passear sempre, mesmo estando lá. Eu tinha primos, que às vezes eu visitava eles aos finais de semana, pegava o trem, não comprei carro depois, mas durante um bom tempo, fiquei sempre sem veículo próprio. Focado mesmo, né? Focado. Eu costumava brincar que eu trabalhava 8 dias por semana. A minha olheira ela ficava mais escura do que esse blazer. Porque era de 14, 16 horas por dia, fácil. Por quê? Porque eu tinha um foco, eu tinha um objetivo. Mesmo o universo capitalista ela é muito diferente daqui. Para qualquer coisa que você imaginar, é tudo muito acessível. Mas é para quem trabalha também. Não adianta imaginar que lá não existe morador de rua, porque existe. Existem pessoas que dependem do governo também? Existe. Mas existem as pessoas que têm também o objetivo. Então, o foco que a gente fala, né? Dessa busca por uma visão que você tem, uma coisa que você acredita. Então, o que era o meu foco? Eu vou correr atrás, vou trabalhar e vou conquistar isso, vou voltar e vou estudar. Só que quando eu voltei, já estava totalmente diferente, porque o curso que eu queria fazer ele já era mais caro. E o salário que eu propus quando eu voltei, quando eu consegui um emprego, que foi no aeroporto lá da cidade, de Governador Valadares, o salário era muito baixo. Então, mesmo se eu somasse todo o meu salário com o aluguel dos imóveis que eu tinha, não pagava a faculdade. E iam existir outras coisas mais, o transporte, o deslocamento, a alimentação. Então, assim, a condição de pensar de novo em voltar foi basicamente por isso. Não, eu vou tentar voltar de novo. Eu vou passar mais um tempo lá. E agora eu já não tenho mais que aprender inglês, porque eu já aprendi. Não tenho que estudar outro idioma, além do inglês, no caso do espanhol, porque eu já aprendi. Eu já tenho um local para trabalhar. Então eu já tenho até para onde ir. A minha retomada ela vai ser mais rápida, porque eu já tenho uma estabilidade do local que eu vou. Esse foi o pensamento na época. Uhum. Então é por isso que acabei voltando para lá. Mas aí também chegando lá, após os 2 anos que eu passei aqui, já foi uma outra experiência, porque o cenário lá também já tinha mudado. E aí acabei ficando 1 ano e pouco lá e retomei para cá a questão da necessidade de voltar para o Brasil de novo. Aí sim, aí eu falei, não, agora chega, agora eu vou correr atrás mesmo realmente de concluir o que eu preciso começar, que no caso eram os estudos, né, no caso do curso superior, da faculdade. E aí eu fui buscando outros caminhos para eu poder realmente iniciar essa trajetória. Então quer dizer assim que você desde 16 anos você teve contato com a eletricidade e você focou com esse objetivo. Você foi para os Estados Unidos atravessando a América Central, ficou lá um período de tempo, voltou, percebeu que não deu para realizar ainda, você voltou aos Estados Unidos de novo. E aí voltou para cá com o propósito de fazer engenharia elétrica. É porque quando as pessoas veem o outro tendo êxito naquilo que se propõe a fazer, ele fica pensando, puxa vida, ele tem uma capacidade, né? Puxa vida, ele leva jeito para a coisa. Né? Eles não levam em consideração o tamanho do esforço que o indivíduo faz para alcançar aquilo que foi alcançado.
ele só vê aquilo que não é aquilo que veio às mãos, só vê a colheita, né? Que caminho, cara, que trajetória. Aí você, no Brasil, você se esforçou ainda mais e fez o curso de engenharia elétrica. Uhum. Na verdade... como é que foi? Quando você voltou, você já tinha o dinheiro para isso? Não, eu voltei, na verdade, e aí eu voltei de novo, mais uma vez, acabei voltando na mesma condição de oportunidade para o mesmo local de trabalho, que eu trabalhava no aeroporto, então a gente já tinha feito alguns cursos, alguns treinamentos, então precisavam-se de pessoas, às vezes por causa do inglês e do espanhol, trabalhar no aeroporto, tinha contato com pessoas de fora, e aí voltei de novo, retomei para o aeroporto, e ali passaram-se ali 1 para 2 meses, tinha uma necessidade de uma condição, de uma posição realmente dentro da companhia aérea, que eu trabalhava para uma subcontratada na época da companhia aérea, e aí teve uma condição de abertura de um cargo, de uma vaga. E aí eu entrei nesse processo seletivo, participei, e o foco deles na época era uma pessoa que falasse outro idioma, então não tinha tantas pessoas para poder disputar. A entrevista foi em inglês. Aí você deu sorte. Porque é mais ou menos assim, né? Que as pessoas pensam. Não é... O fato de você ter percorrido todo esse caminho e a competência para alcançar essa competência, a gente fala da competência, mas não é a competência por arrogância ou de ignorância. Competência que a gente fala às vezes é uma aglutinação da competência técnica. A pessoa realmente está liberada ou preparada para poder cumprir aquele papel. Então, assim, a questão do idioma foi crucial e fundamental para quê? Para poder realmente eu entrar ali naquele cargo. Então, assim, eu convivia com pessoas nos Estados Unidos ao longo da minha vida inteira que às vezes tinha lá 15, 20 anos que morava lá e não sabia conversar com ninguém. Mas talvez porque, consequentemente, nunca se propuseram a realmente querer aprender. Porque se você for para a Índia, se você quiser aprender o indiano, você vai aprender, porque todo dia as pessoas falam a mesma coisa, a convivência vai te levar a isso. Mas não adianta só você ter a convivência sem você realmente buscar aprender. Então, isso aconteceu muito comigo lá, que eu morava, na primeira vez eu morava com brasileiros, e eles chegavam em casa e eles queriam ver Globo Internacional. E eu ia para o quarto com um dicionário e um caderno, na época eu não tinha internet, não tinha computador, era só tudo no papel. E eu ficava ali escrevendo as coisas, as palavras, quando eu queria conversar com alguém, eu ia para o posto de gasolina, que lá o pessoal só falava inglês, então eu acabava conversando, não entendia muita coisa no começo, mas aí acostumando. Afinando o ouvido. Exato. Então, assim, quando eu voltei nessa segunda vez, eu fiz o vestibular de engenharia elétrica na universidade, na Univale, passei, e quando eu estava buscando uma forma de pagar essa faculdade, porque matematicamente não ia bater, eu tive a informação de que quem fizesse o vestibular, a Univale, ela ia aceitar naquele momento transferências do mesmo curso, da mesma grade de engenharia, e que poderia conseguir uma bolsa. Não era também concreto e certo que você ia conseguir essa bolsa. E isso aqui tinha um prazo, né? Tinha que ser na mesma grade e tal. Então o que eu fiz na época? Eu corri na Unipac, fiz a inscrição do vestibular, deu tempo de fazer. Eu trabalhava de 4h30 da manhã até as 10h30 da manhã, o turno que eu pegava no aeroporto. E aí já tinha mais de quase 10 anos que eu já tinha formado no ensino médio. E aí o que aconteceu? Eu fui fazer o vestibular num domingo, depois do turno, peguei 4h30, saí 6h30 para poder estar no local da prova às 8h. E foi uma das provas mais difíceis que eu já fiz na minha vida, que eu estava lutando contra o sono. E foi engraçado, na hora depois, né, que a gente fez essa prova, fui tentar pegar o resultado com a colega, que estava trabalhando depois de uns dias, a gente foi ver o resultado dessa prova, para saber a posição, né? E eu estava lá já procurando o meu nome na lista de excedente, porque como eu estava no meu estado para fazer aquela prova, eu imaginei, eu não cheguei nem no suplente. E aí eu procurei meu nome ali, não encontrei. E aí falei, poxa, eu acho que minha nota foi tão ruim que nem aqui na lista de candidatos vocês colocaram o meu nome, que foram mais de 300 candidatos para aquela turma, né, de engenharia de produção. E aí eu já tinha até desistido de procurar ela no outro computador, ela falou, aqui, seu nome está aqui, ó, você passou. Eu falei, como? Não tinha visto, né? Ela falou, você passou em 3º lugar nesse vestibular. E eu fiquei até abismado, né? Falei, poxa vida. Eu, tonto de sono, grogue de sono, eu sou inteligente desse tanto. E aí fiquei abismado, e aí assim, aí eu consegui uma bolsa nessa faculdade, aí já consegui reduzir a questão do custo, mesmo sendo engenharia de produção, mas o meu foco era a transferência, porque eu queria fazer engenharia elétrica. Então,
comecei a estudar na engenharia de produção e aí já buscava já a questão de transferir para a Univale. E aí consegui, né, um intermédio de conseguir essa bolsa e aí 6 meses depois eu estava lá, iniciando o curso de engenharia elétrica. Então, assim, o período da faculdade em si tinha alguns critérios, né? Que a gente não poderia ficar inadimplente, ser reprovado. Mas aí, nessa época, eu fiz um combinado comigo mesmo. Falei, ó, você não tem o direito de ser reprovado em disciplina nenhuma. Então, eu não tinha sábado, eu não tinha domingo, eu não tinha feriado, eu não tinha férias, eu não tinha final de semana. Era sempre ali. Mas aqui, esse padrão seu aí contraria a filosofia contemporânea, né? O pensamento contemporâneo da rapaziada, que fala que tem que curtir a vida, né? Na verdade, assim... E que hora que você curtia a vida? A questão maior, por exemplo, é o quê? Eu acho que o que determina muito é o objetivo. Você estava mais preocupado em construir uma vida do que curtir a vida naquele momento, né? Na verdade, assim, eu acho que aí você busca o que é um critério de entender o que você quer para sua vida. Em que sentido? Eu já tinha feito eletroeletrônica no Senai. Então eu já entendia o meu próximo nível, que era o curso superior em engenharia elétrica. Na turma do Senai entraram mais de 30 e formaram aproximadamente 17. Então a gente percebe que tem coisas que não são para todo mundo. Uhum. E na engenharia elétrica também não era diferente. Todo o período era mais do que o Big Brother. Todo o período eram pessoas que levantavam a mão e falavam, professor, no curso de Direito tem essa matéria aqui? Tem não. O cara afiava o caderno debaixo do braço e ia embora, não voltava mais para a sala. Porque as pessoas iam entendendo que aquilo ali não eram para elas. Mas a gente entende que uma graduação ela é muito complexa, porque envolve disciplinas diferentes. Então você vai ver coisas que você gosta, que você tem afinidade, e coisas que não tem nada a ver com o que você espera estudar. Mas era sabe, um desejo mesmo, assim, estrondoso, até difícil de explicar. A vontade que eu tinha de vencer e de formar e concluir essa faculdade. Que isso, cara? Então, eu acho que isso era o que sempre, sabe, fomentava o estudo, a determinação e o foco de que eu nunca fiz uma prova final e nunca fui reprovado em nenhuma disciplina. Ao longo desses períodos, né? São 10 períodos de engenharia elétrica. Eu nunca fiz uma prova final. E falo isso com muito orgulho. Porque eu tinha colegas de sala que eram reprovados, às vezes, na mesma disciplina, 1 vez, 2 vezes. Mas a gente via os abençoados que, às vezes, queria, na hora da explicação, ir jogar uma sinuca, fazer alguma coisa ou outra, e esquecia um pouco. Não, depois eu aprendo isso aí. Eu depois, às vezes, a oportunidade. Com certeza. Com certeza. Olha, eu estou conversando com você até agora só para conhecer o ser humano por trás de uma empresa de sucesso. Porque eu acredito, assim, eu sou um estudante de liderança, eu gosto muito de estudar a respeito desse tema, e tudo nesse mundo funciona ou acontece porque tem uma liderança ali por trás. Né? A gente estava conversando aqui com o Ricardo da Eletronews, com o Levi da Levinet, com a Wérica. A Wérica é interessante que ela trabalhou na casa de umas mulheres ricas lá em São Paulo e desenvolveu nela essa alta cultura, o bom gosto para... ela trabalha com festa, né? O Wérica Decor Festas. Faz a decoração muito bem feita, sabe? Com muito bom gosto. E ela aprendeu, foi trabalhando, né? Na casa de pessoas que eram ricas. Ela não me falou isso. Mas eu entendo que foi onde ela teve contato com coisas sofisticadas. Né? E quando olha uma empresa com a bagagem que a sua empresa tem nesse ramo de energia solar, o tamanho, o número de trabalhos que já foram feitos na região, a gente entende que se por trás a mente ali por trás não for tão comprometida e tão apaixonada por aquilo que está sendo feito, não vai para frente. Você não consegue contagiar as outras pessoas desse mesmo projeto. E também não tem a visão, assim, você gosta de energia, você gosta desse universo, que para muitas pessoas não faz o menor sentido. Né? Então, até agora, a gente estava falando a respeito disso. Assim, da mesma maneira que você pega uma empresa, você inicia a empresa e ela dá certo,
muito certo. Por quê? Porque tudo que você pegou até hoje, você, né, pela sua descrição, você se colocou 100% naquilo, com foco, com propósito daquilo dar certo, né? Agora, a empresa, né, a Light, ela começou quando? Bom, a Light Energy ela começou em 2018, depois que eu acabei terminando a faculdade, eu tentei ingressar em um outro setor, dentro da mesma companhia que eu trabalhava, mas aí não deu muito certo. Eu tinha na empresa de aviação? Na companhia aérea em si, existe o setor dela de engenharia, e estava passando um processo no Brasil também sobre uma questão, eu esqueci agora no momento qual que era uma condição política que estava acontecendo atrelada ao, não sei se foi o Petrolão, alguma coisa assim, referente, por exemplo, à questão de desvio de dinheiro, essa questão dos processos que existiu na época da questão de combustível. E aí tinha uma pegada da vez de trabalhar em plataformas de petróleo, alguma coisa assim, que era uma coisa que eu almejava também. Mas não deu muito certo. Eu falei, não, vou sair daqui desse trabalho, vou dar um tempo e vou passar uns 6 meses, uns 3 para 6 meses fora daqui. Aí voltei para a Flórida, saí do emprego, fui para a Flórida. E lá a gente trabalhava muito com prestação de serviços, tipo subcontratados, né? E lá eu tive essa experiência de trabalhar assim. E aí, quando deu a hora da gente voltar, deu para dar uma limpada no HD, que estava meio sobrecarregado. E aí eu já cheguei aqui de novo com essa visão de prestação de serviços. Então já era formado, já tinha minha competência técnica em relação também à parte da eletricidade. E aí eu comecei a correr atrás de prestação de serviço referente à questão da energia solar. Estava ali bem ali mais ou menos... A energia solar no Brasil ela é muito nova ainda. Né? Então tem várias cidades que a gente vê que tem 2% somente de energia solar instalada naquela região ali que a gente vê igual de Valadares, por exemplo. Então, falei, não, vou tentar ingressar uma coisa que eu gosto. Vou conseguir conciliar aqui a eletricidade com uma coisa que a gente até estudou muito isso na faculdade. Foi até o nosso tema lá do TCC, do trabalho de conclusão de curso, sobre a questão de domótica, que são casas inteligentes, com sistemas eficientes. E a energia solar fazia parte do nosso trabalho, do trabalho de conclusão de curso. Mas eu vim nessa visão de prestação de serviço de subcontratado. A maioria das empresas de energia solar elas terceirizam a instalação. Então, consegui trazer ali alguns contratos, né, que a gente foi firmando logo no início. Então, acabei investindo em deslocamento, como veículo, ferramental. E se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida é o quê? Não seja centralizador. Tem hora que a informação vai estar com você. Mas o máximo que você puder compartilhar, mais pessoas vão saber aquilo ali. E você não traz sempre a necessidade da decisão final somente na sua mão. Porque eu não trabalho sozinho. Hoje, a nossa empresa, a gente tem aproximadamente 20 pessoas de formas diretas que trabalham com a gente e aproximadamente quase a mesma quantidade de forma indireta, parceiros. Então, eu não posso ficar centralizando tudo na minha mão, porque eu estou aqui agora. O que eu acredito? Que a empresa está lá, continua funcionando. As coisas têm que acontecer. Então, eu não preciso centralizar, eu não posso centralizar. Então, uma coisa que eu aprendi ao longo da minha jornada de trabalho é o quê? Competência, ela vem por capacitação. Capacitação, ela vem com compartilhamento de conhecimento. Alguém compartilhou conhecimento comigo para em algum determinado momento eu poder compartilhar com alguém. Então, a questão, por exemplo, da prestação de serviço, consegui fazer ali naquele momento alguns contratos, só que passou-se um período de 20 para 30 dias, algumas empresas meio que reincidiram o contrato. E aí a gente estava trabalhando nessa prestação de serviço, não queria mexer com o comercial de uma forma direta. A intenção era só trabalhar mesmo com a questão da prestação de serviço para a área operacional. E aí não deu muito certo a questão da prestação de serviço e eu acabei tendo que entrar no comercial. Comecei a atuar... O comercial que você se refere é... A venda. Antes você só prestava-se fazia a instalação. Execução de obra. E aí depois você se percebeu... Na verdade, aí foi uma necessidade. Por quê? Porque a gente já tinha dado o pontapé inicial de montar uma empresa, já existia uma empresa de prestação de serviços especializados. Então, por exemplo, bem no começo eu corri atrás de obras de eletrificação, até em garimpo a gente chegou a trabalhar. Num garimpo, por exemplo, no Safira, a gente fez a eletrificação interna dos túneis para poder levar iluminação e oxigênio para o pessoal dentro do túnel.
Então era o que eu gostava de fazer, né? Era a parte, por exemplo, de serviços realmente que ninguém queria fazer, a gente fazia. Então era uma conciliação de serviços diferentes, mas o foco inicial foi trabalhar de uma certa forma na linha fotovoltaica, na questão de energia solar. E aí, diante da rescisão dos contratos das empresas que a gente estava prestando serviço, e aí eu cheguei numa condição de pensar o quê? Ou eu vou fazer outra coisa, ou eu vou começar também a trabalhar como venda da energia solar. Um dos pilares que eu tenho na minha vida, diante de busca por conhecimento, foi o quê? A companhia aérea, não foi uma mãe, ela foi uma avó para mim. Porque a gente fazia muito treinamento e era muita capacitação que a gente tinha que fazer. Então, diante de tanto treinamento e de tanta capacitação, isso vai trazendo com que você norteie o que a gente precisa compartilhar conhecimento. E aí a gente começou o trabalho, por exemplo, na área comercial, na atuação na venda. E aí veio o cliente 1, o 2, o 3, e aí foi propagando. E aí a empresa foi tomando um novo corpo e um novo caminho. Então a Light Energy ela nasceu na cozinha da minha casa, entre eu e minha esposa, pensando no nome. Então ela surgiu assim, dentro de casa. Já existia o segmento operacional, mas aí depois a gente, por necessidade, precisou implementar o setor comercial, que era essa parte aí de atendimento e vendas, né? Dos sistemas solares também. Olha, hoje em dia, né, entrando mais especificamente nesse campo, existe ainda muita desinformação com relação à energia solar, não é? Existe muita informação que realmente as pessoas elas não. Eu acho que para falar de energia solar a gente tem que falar também de política, mas não é um pouco, eu acho que o foco, mas para você entender a grosso modo, quando você começa a gerar sua própria energia, a concessionária não vai ficar feliz. Concessionária é concessionária de energia, no caso a CEMIG. Por quê? Porque você começa a produzir sua própria energia, então agora você deixa de comprar energia da concessionária. O Estado também não vai ficar feliz porque ele deixa de arrecadar o imposto que ele arrecadaria da energia da concessionária, porque você não pode pagar impostos, o Estado não pode cobrar imposto sobre a energia que não é ele que está entregando. Então a responsabilidade do Estado diante da Constituição do Brasil é o quê? Que quem tem que entregar eletricidade é o Estado. O Estado terceiriza para a concessionária. Agora não, agora o pastor Júlio está gerando a própria energia. A CEMIG não está te entregando essa energia, então ela perdeu um cliente. E o Estado deixou de arrecadar o imposto sobre a energia que a CEMIG iria entregar para o Júlio. Então, por que não é tão falado quanto se deveria falar? Outros países do mundo, que a gente vê muita questão da Europa em si, de países de primeiro mundo, eles já fomentam a produção de outras fontes de energia. Porque o recurso hídrico cada vez vai diminuindo cada vez mais. A energia nuclear é uma das mais baratas, mas é uma das mais perigosas. Então, quando acontece um incidente, realmente ele é catastrófico. Então, o sol está aí, de graça, né? E existiu uma mudança na lei, a taxação do sol, em 2022. Mas ela veio meio que para equalizar o setor. Existem condições, às vezes, hoje, que foram coisas que foram implementadas nessa lei de 2022, que é a Lei 14.300, e as próprias concessionárias elas acabam tirando proveito de alguns pontos nessa lei que foram implementados por alguém. Então, a gente sofre hoje um reflexo negativo diante da lei que teria um papel fundamental para equalizar o setor, mas hoje, para você ter ideia, a gente trabalha de uma forma direta com 10% de liberação de produção de energia solar do que está previsto em lei. Então, muitas das vezes, em alguns locais, a gente pode chegar a 7,5 kW de força. E a lei estabelece 75 kW de força. Então, a gente já se limita diante do lobby, né? Então, a briga ela já é um pouco maior. Porque a gente disputa mercado, às vezes, não só com... Eu costumo dizer que eu não tenho concorrente sobre o setor solar. Eu tenho colega de profissão. Porque é humanamente impossível eu conseguir atender todas as necessidades de todo mundo. Uhum. Então, a gente tem colegas de profissão. Existem pessoas que, infelizmente, entram no setor sem ter competência. E aí acabam denegrindo a imagem de realmente quem tem compromisso e comprometimento. Existem pessoas que querem tirar proveito, que é o caso que aconteceu na nossa região. Uma empresa que saiu do mercado, deu um tombo em mais de 200 clientes.
e deu um prejuízo financeiro gigante para pessoas, para instituição financeira, para muita gente. E, infelizmente, eles mudaram só de nome e continuam no mercado. Então, eles diluíram o corpo da gestão desse grupo e continuam no mercado. Mas, enfim, aí é a consciência de cada um, né? O que faz para poder conseguir ter aquela palavra que eu falei lá no começo, que é paz. Uhum. Então, a paz, para mim, ela não tem preço. Então, eu costumo brincar que eu não sou faraó, não vou levar nada dessa vida, mas se tem uma coisa que eu tenho tranquilidade e paz para poder ir em qualquer lugar, saber que tudo que eu faço, tudo que a equipe que trabalha com a gente faz é em busca da excelência, né, em busca da transparência e da dignidade. Então, isso é o que a gente busca aí sempre. Aqui em Coroaci, por exemplo, na nossa igreja tem uma usina solar por cima, que foi vocês que colocaram. Sim. Lá no Joaquim Pinheiro e em outros lugares. Mas assim, mesmo diante dessa questão política, federal, estadual, para o usuário, o cidadão, o dono de casa, por exemplo, eu, no caso, quais seriam as vantagens da energia solar? A gente vincula a energia solar de uma forma direta à melhoria de qualidade de vida. Então, basicamente, no verão que a gente sofre muito com calor. Então, você não gasta tanta energia, por quê? Porque você, às vezes, já pensa lá na conta de energia lá na frente. Mas, assim, a qualidade de vida em que sentido? Você vai instalar equipamento de climatização que você não tem. Daqui a pouco você vai tender a substituir o gás por um forno elétrico, um fogão de indução. Você consegue controlar o que você produz e o que você está gastando sem depender da variação de bandeiras de uma concessionária. Imagina um ponto que a gente já está falando sobre inovação e sobre a questão de novas tecnologias. Imagina que a América Latina ela começa lá no pé do México e termina na Patagônia. A nossa empresa ela foi a primeira empresa da América Latina a desenvolver um projeto que os equipamentos eles conversam entre si a uma velocidade de 1,66 milissegundos, que é a frequência da rede, que é 60 Hz. Então, a nossa empresa ela fez o primeiro projeto da América Latina de equipamentos dessa marca que trabalham em conjunto. Então, assim, é uma coisa que a gente vê, isso está aqui, né? Ali próximo ali de um posto de gasolina ali no Cherokee, na nossa região. Um sistema excêntrico. Não tem igual na América Latina inteira. Que isso? Então, foi desenvolvido por nós, né? Em parceria com essa empresa. Então, a gente sabe o que você estava falando agora há pouco, que foi sorte. Não. A gente trabalha com eletricidade. Eletricidade não tem cheiro, não tem cor, não faz barulho. E a gente costuma brincar que só tem dois caminhos, ou dá certo ou dá fogo. Não tem meio termo. Uhum. Não é igual água que você abre, testa, se vazou, você vai lá e fecha e conserta. Então, a gente busca sempre entender o que a gente precisa fazer de melhor a cada dia. E a gente busca compartilhar isso com as pessoas. Porque é o juramento que a gente faz lá na universidade, quando a gente vai jogar o capel lá. A gente fala, né, que a gente vai compartilhar conhecimento. E cada cliente que a gente faz como se fosse uma apresentação mesmo. E os benefícios que a pessoa vai ter, existem clientes, por exemplo, você entender que ele quer às vezes fazer com recurso próprio, quer pagar à vista. Tudo bem. Instalou o sistema, está tudo funcionando, ele já tem o retorno imediato. Porque uma pessoa que gasta 600, 700 kW, vê sua conta reduzindo a taxa, que vão continuar sendo cobradas taxas de iluminação pública e uma taxa de uso de rede. Então, vão dizer que você vai pagar tributos e impostos. Mas se você gasta, por exemplo, 500, 600, qualquer quantidade, o que você vai pagar ali são impostos que aí realmente tem que ser pagos. Mas a sua independência de consumo, ela já existiu. Então, é muito prazeroso quando você vê um cliente falar assim: olha, eu não tinha um ar-condicionado, agora eu já comprei 2, eu estou feliz demais, que eu melhorei a qualidade de vida da minha família. Então, a implementação de energia solar hoje que a gente vê, principalmente no âmbito residencial, é isso. É a gente entregar esse resultado satisfatório. Eu tenho um amigo que mora aqui em São Sebastião do Bugre. Um amigo, é ovelha, né, lá da igreja. Ele colocou um ar-condicionado grande no quarto dele, não precisava de ser daquele tamanho, mas ele colocou e deixa a porta aberta
e ligo no quarto do filho dele, ligo o outro para climatizar tudo. Para climatizar a sala, porque a energia é solar. Não, pode deixar o dia inteiro coberto de cinza daquele negócio. E assim, é muito bacana da gente ver, porque são questões culturais, né? Enquanto outros países a gente tem uma climatização central, que acaba gastando muita energia, no Brasil a energia ainda é muito cara. Enquanto, por exemplo, você entender de valores, não vamos fazer uma transcrição de valor. Por exemplo, o que é um kilowatt em dólar ou em real? Vamos falar só do número. 9 centavos nos Estados Unidos cada kilowatt. No Brasil, agora em Minas Gerais, ela chega a quase 1,20. Então, a energia, por ela ser mais barata, acaba beneficiando a pessoa a ter uma qualidade de vida melhor. Então, quando a gente olha, por exemplo, o que é uma pessoa poder usufruir de um ar-condicionado, isso não é um item de luxo, é um item de necessidade. Então, o que a gente vê muito é isso, né? Às vezes a gente já identifica isso desde quando a gente iniciou com a solar. É impressionante, porque as pessoas já falam assim, olha, eu quero um orçamento, mas eu quero poder usar meu ar-condicionado com tranquilidade. As pessoas ainda não falam, por exemplo, eu vou trocar meu fogão, eu vou trocar meu forno, eu não quero mais comprar gás. A maioria das pessoas já associam a isso. E isso é bacana da gente ver, é o acesso cada vez mais a esse tipo de produto. Então, isso está atrelado diretamente falando da melhoria de qualidade de vida. Você atende grandes usinas ou você atende o consumidor final também? A nossa região, de uma forma bem direta, ela não é uma região que traz tanto... Não é tão comum a gente ver grandes usinas de grandes portes. Então, existe a parte de grupos de empresas ou empresários que investem para ter retorno sobre a energia solar. Na nossa região, o que é mais tendencioso a ver é o que a gente chama de autoconsumo, que são clientes ou pessoas que querem produzir para poder beneficiar de uma forma direta o próprio uso da energia. Então, nós, de uma forma direta, a gente atende cada cliente com a sua particularidade. Por exemplo, se a gente for parar para pensar aqui em Coroaci, tem um supermercado que tem um custo elevado, então a gente atende o supermercado. Tem a igreja, então a gente atende a igreja. Tem a casa, então a gente atende a casa. Então, basicamente, a gente lida com o cliente final e o que a gente faz é a gente entregar tudo. É uma consultoria que a gente faz ali já de antemão com o atendimento dos clientes, mas a gente proporciona tudo. Como a gente é uma empresa de engenharia, e eu vi isso no setor de terceirização, a gente não terceiriza nada na nossa empresa. Então, é vocês mesmos. Então, todo o processo, em tudo, a nossa empresa ela faz. Não é que a gente é contra a terceirização. A gente é contra, de uma forma direta, a falta de responsabilidade, às vezes, de quem vai executar alguma etapa do processo. Uhum. Então, nós temos tantos procedimentos na hora do operacional de execução de obra, que a nossa obra ela se torna uma obra mais lenta, mais minuciosa. Por quê? Por causa dos procedimentos que a gente faz para a gente garantir o resultado. Entendi. Então, por não terceirizar, a gente consegue identificar e sempre pontos para melhorar. Então, são coisas assim que... E assim, no setor tecnológico, um dia é muito tempo. Então, se você cochilar, já passou. Você precisava aprimorar e realmente se adequar às tendências. Deixa eu te perguntar, assim, com relação a carro elétrico, a toda essa tendência aí de carro elétrico, a energia solar, num país como o Brasil, numa região como essa nossa, vem a calhar, né? Eu só tenho um carro elétrico, tem a usina solar que já produz a energia. Imagina você rodar 300 quilômetros... Não vou fazer propaganda de carro não, tá? Não vou falar de marcas específicas não. Mas existe um veículo que ele me chama muita atenção, é um veículo um pouco mais compacto. Ele roda 300 quilômetros com 40 quilowatts. Se a gente converter isso para quilowatt de energia, ele vai chegar em aproximadamente R$40, que é o valor do quilowatt em média. 300 quilômetros, um carro. E se você tiver energia solar em casa? Eu acho que você vai chegar na casa aí de... Se você multiplicar o quilowatt da energia solar hoje em torno de 30 centavos, para quem já produz a própria energia, então se você multiplicar R$12, às vezes, você andar 300 quilômetros, onde que você vai conseguir isso com um veículo a combustão? Então o mundo ele caminha para a sustentabilidade. Uhum. Então, igual a gente comentou aqui dos jovens, né? Qual que é o caminho que a gente direciona para o jovem? A gente precisa pensar na sustentabilidade, porque a gente não vai ficar aqui para semente.
Então a gente tem que deixar uma condição de segmento para quem está vindo aí na próxima geração. Então a sustentabilidade é isso, é pensar na próxima geração, produzir coisas que realmente não denigrem o meio ambiente. E a questão, o Brasil ele tende a limitar a chegada de coisas que realmente fazem bem para o planeta. Então, por exemplo, a gente pensar em veículo elétrico é o melhor dos mundos. Por exemplo, uma pessoa que tem energia solar em casa, a conta de luz dele já praticamente zerou, ele tem uma reserva. E é impressionante, por exemplo, que você pode, igual você falou, não quero te confundir, mas, por exemplo, quem tem um veículo elétrico em casa, pensa num dia que aqui, eu acho que, pelo menos do que a gente tem acompanhado, deu uma normalizada, mas antes era comum, às vezes, a falta de energia, principalmente porque a cidade cresce numa velocidade que a concessionária não regulariza a rede para atender a demanda da população. Então, pensa você está na sua casa, você tem um veículo elétrico e aí do nada dá um apagão. Se você não tem um sistema com um banco de baterias, o seu carro elétrico, a bateria do seu carro, você pode fazer o processo contrário. Você vai jogar a energia da bateria do carro e energizar a sua casa. Ah, para com isso, cara. Não, para. É sério. Então, assim, isso já existe aqui no Brasil. A gente já fez alguns atendimentos assim para fazer o processo reverso. Você tem energia solar, você está gerando, está abastecendo o seu ponto e você está recarregando o seu carro. Acabou a luz? Agora a bateria do seu carro ilumina a sua casa pelo tempo que você precisar. Claro, a gente tem que entender o que é o senso de urgência com a questão de potência. A bateria do carro ela tem uma limitação de guardar ali uma carga. Então, por exemplo, o que eu quero priorizar na minha casa? Eu vou priorizar, no caso de eu tiver que usar a bateria do meu carro, o sistema de iluminação, as câmeras de alarme, o sistema de internet. Vou usar um ventilador ou outro. Não vou usar coisas mais pesadas para essa energia acabar mais rápido. Quanto tempo pode durar um apagão? Não sei. É muito propício, às vezes, por região. Tem lugares que ficam 1 ou 2 horas sem energia. Então, a bateria do meu carro está cheia, eu vou ligar aqui o ventilador para ficar mais tranquilo e vou ficar de boa aqui até a energia voltar usando e fazendo o processo reverso. Isso já está palpável, isso já está tangível para a gente. O sistema de linhas de crédito, por exemplo, existem várias, inúmeras, para o produtor rural, para o comerciante, para o residencial. Então, isso é muito... Hoje a gente costuma dizer que só não faz energia solar quem não quer. É porque, pelo que eu entendi, né, a gente financia a instalação e com um determinado período de tempo, a própria energia se paga e você fica tendo energia. É mais ou menos quanto tempo para o sistema se pagar? A gente tem um índice, um gráfico, que a gente determina ele, que ele se chama de payback, que é o tempo de resposta pelo investimento. Quando a gente iniciou, o payback era de 5 anos. O que é isso? Eu invisto em energia solar, em 5 anos meu dinheiro já voltou. Hoje o payback está em torno de 1 ano e 8 meses a 2 anos, para quem faz o investimento de forma à vista, digamos, sem depender de uma instituição financeira. O que acontece, por exemplo, com a pessoa que ela faz o investimento via financiamento? Qual que é o tempo de retorno? Vai depender do número de parcelas que você escolheu. Muitas das vezes as pessoas fazem em torno de 57, 60 vezes, que é um prazo geralmente que uma instituição faz com muita frequência. Existe a condição do governo incentivar, mas o governo não incentiva, então outros órgãos ou cooperativas, no caso do Sicoob, sem querer dar nome, mas a gente precisa mencionar ele porque ele é um fomentador de acesso à energia solar. Então, você faz uma linha de investimento, de financiamento em 57 vezes. Na maioria das vezes, a parcela fica mais barata do que o que você ia pagar para a concessionária. Então, é um meio que a gente chama ali de troca inteligente, que é o quê? Você deixa de pagar a concessionária e investe uma coisa usando um recurso que é do banco. Basicamente, a gente usa de uma forma direta o nosso nome. Não pode ter inadimplência e toda aquela análise que o processo financeiro faz. Mas hoje, se você faz uma linha de crédito em 57 vezes, ele já se pagou em 57 vezes. A maioria dos equipamentos solares, eles têm garantias de 10 a 15 anos. Aí seria como se você estivesse pagando a conta de luz, mas no final você não vai precisar pagar mais. Exatamente. Então, assim, se você trabalha com um tipo de tecnologia que te dá de 10 a 15 anos de garantia contra defeito de fabricação, e aí você vai pagar em 5 anos. Os próximos 10 anos, você não tem que pagar mais nada. Mas não quer dizer que os próximos 10 anos, com 10 anos o sistema vai estragar. Mas você tem mais 10 anos de tranquilidade em entender que o equipamento ainda tem a garantia dele,
que qualquer anomalia, qualquer coisa que acontecer com ele, ainda você está resguardado por uma garantia. Sistemas solares não são muito robustos. Então, eles são feitos para trabalhar e durar, no mínimo, 25 anos. Então, assim, é o cálculo que a gente já faz de projeção para 25 anos. Uma coisa que, infelizmente, a nossa cultura não prega para a gente é a gente fazer planejamento a longo prazo. Mas isso não é de agora, isso é pelo menos desde quando eu me entendo por gente. Não existe na escola, por exemplo, uma linha de incentivo para o pensamento de 5 anos de planejamento futuro. A gente só pensa no agora. Que eu estava vendo uma reportagem ontem falando do índice de suicídio entre jovens, a crise da ansiedade, da depressão. Porque o jovem, ele quer tudo para agora, mas ele não entende que ele precisava ter plantado ontem. Uhum. Então eu quero para agora, mas o que eu fiz ontem para me resolver agora? Então as coisas passam, o tempo que ele podia talvez ter pensado em uma condição de estudo ali atrás não foi feito, então ele deixou o tempo passar também, e aí agora eu preciso resolver isso. Então, num critério de ansiedade, às vezes acho que é tudo simultaneamente, mas existe o processo, né? A gente precisa respeitar isso aí. Eu gostaria de pedir você que gosta do Caminhos da Gente, que tem acompanhado a gente até aqui, não deixa de curtir, não deixa de se inscrever no canal e não deixa de comentar aqui embaixo quem você gostaria que a gente trouxesse aqui no Caminhos da Gente para compartilhar a sua trajetória. Nós estamos falando aqui sobre energia, que é o futuro, né? Carro elétrico. E eu fico, Alexandre, pensando no benefício da gente ter um airfry, né? Uma panela elétrica, um fogão que funcione por indução, né? 100% elétrico, forno elétrico, ar-condicionado gelando a gente, assim, climatizando, permitindo a gente ter uma noite melhor. Embora em Coroaci esses dias está fazendo frio pra caramba, mas quando faz calor também é para lascar, né? Levando em consideração todos esses benefícios da energia solar, cara, por que todo mundo não colocou energia solar ainda? Qual que é a dificuldade que a gente encontra para as pessoas terem energia solar na casa deles? A informação. O que falta é a informação. Porque quando a gente faz um atendimento e a gente explica o acesso, por exemplo, eu já participei de alguns programas de televisão ao vivo em Governador Valadares, e lá a gente sempre falava muito disso. E sempre o responsável pelo programa ele falava o que falta para as pessoas terem, porque é tão pouco, né, ainda o que a gente vê, e o que falta é informação. Porque quando as pessoas elas entendem o procedimento, o caminho de conseguir ter, gente, mas por que eu não fiz isso antes? Às vezes a gente até brinca, né? Porque é para você fechar com a gente, né? Então por isso que você não fez antes. Mas a gente brinca muito disso porque a gente sabe que é humanamente impossível atender todo mundo. E o que a gente sempre busca é isso, é compartilhar o acesso a essa informação, porque tem algumas regras, claro. Tem pessoas que querem fazer à vista. A maioria das pessoas busca uma linha de financiamento ou de investimento. Mas é muito simples, é muito tranquilo, é muito fácil. Então as pessoas hoje não têm ainda, basicamente, porque ainda falta a curiosidade e a informação. A pessoa tem que... Nós, brasileiros, a gente sempre já está ali no orçamento a conta de energia. E a gente não é educado, às vezes, a pensar, deixa eu antecipar isso aqui uns 5 anos e deixa eu ver uma conta de... A gente brinca assim, às vezes a gente fala assim, vamos fazer uma conta de padeiro. Uma pessoa que faz uma conta de R$1.000 ou 1.000 quilowatts que ele gasta todo mês. Um sistema de 1.000 quilowatts, ele está em torno aí de 22 a 25 mil reais, dependendo da tecnologia. Vamos dizer que você vai num banco ou numa instituição financeira e pega esse dinheiro e o banco te cobra 2%, o dobro. As pessoas são contra, às vezes, o juro. Eu também. Mas o que acontece, às vezes, num critério de energia? A gente não vive sem energia. Para ter progresso, a gente precisa ter eletricidade. Você vai fazer uma casa, se você não tiver energia, você não consegue trabalhar com máquinas, você não tem, por exemplo, o acesso a uma bitorneira ou qualquer outra coisa parecida. Então a gente depende de eletricidade para tudo. Uma cidade sem energia, ela não desenvolve. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos 25 mil reais, em dobro, 50 mil reais. Agora vamos fazer a conta da concessionária? R$1.000 por mês de energia, ao longo de 5 anos, vão ser 60 mil reais.
Então, mesmo você indo e pegando esse recurso em uma linha de investimento, você vai economizar ao invés de pagar para a concessionária R$60 mil. Então, essa é a conta. E no final você fica tendo equipamento e que energia é seu, sendo fabricando, produzindo energia. por mais pelo menos uns 20 anos, que é muito tempo. Vida. Então, o que a gente pensa é o quê? O que falta para essa pessoa fazer essa conta? O que falta para qualquer pessoa fazer essa conta? É só parar e ouvir a explicação. Por mais às vezes que você não tenha o recurso próprio para fazer à vista, vamos buscar uma linha de crédito, porque basicamente todo mundo consegue isso a longo prazo. Então, por exemplo, quando a gente busca uma linha de crédito, existe linha de crédito até em 120 vezes, se a pessoa quiser, de uma forma direta. Então, se eu não quero pagar em 5 porque eu não vou ter condição, eu não quero estrangular meu orçamento, eu posso pagar em até 10 anos. Então, por isso que a gente fala que não faz, é porque não quer. Não é porque, às vezes, por limitação de recurso financeiro. Cada pessoa ela vai fazer um sistema de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu planejamento futuro. Não tenho um ar-condicionado em casa, mas quando eu colocar energia solar em casa, eu quero ter 2. Então, a gente já faz a conta para 2 ares instalados. Então, assim, a projeção, nesse sentido, as pessoas ainda não fazem essa conta. A gente só sabe o quê? Não, esse mês eu vou ter que pagar R$200 de energia, R$300 de conta de luz, vou ter que pagar R$100 de água, vou ter que pagar isso e pagar aquilo outro. Mas a troca inteligente que a gente fala é justamente isso. É você deixar de pagar a concessionária por um tempo e ter o retorno ou aplicar esse valor em uma linha de crédito que você conseguiu fazer. Quem tem a habilidade de conseguir guardar dinheiro e fazer à vista, tudo bem. Mas não é a maioria da população que tem essa condição. Então, quando as pessoas não têm condição, eu, por exemplo, meu primeiro sistema solar foi financiado. Eu paguei ele todo, já acabou, e eu já fiz agora um novo financiamento para fazer uma outra usina de investimento. Então, assim, a condição é de acordo com a realidade de cada um. Mas o que falta para as pessoas terem hoje é só querer ouvir a informação, porque a informação está aí para todo mundo. Agora, a gente precisa pensar no amanhã. Às vezes, daqui a 5 anos, como que a gente vai estar daqui a 5 anos? Se você não fizer energia solar, tudo bem, daqui a 5 anos você está pagando energia para a concessionária. E quem já fez? Daqui a pouco, daqui a 5 anos já está livre. E quem já fez há 10 anos? Já tem 5 anos que está usufruindo disso, do sol. Que pode deixar, pode tomar banho do jeito que quiser. E assim, a tendência da inovação, do que você comentou sobre a questão de veículos elétricos, a questão, por exemplo, não só de carros elétricos, mas bicicleta elétrica, moto elétrica, né? Então, coisas que a gente via, por exemplo, tem uma coisa que vai acontecer aqui no nosso ano de 2025 que não aconteceu no filme do De Volta para o Futuro. Que no filme do De Volta para o Futuro, aquele antigo que a gente via lá quando a gente era mais novo, em 2025 ia ter carro voando. Ainda a gente não está vendo os carros voando, mas a gente já vê drones elétricos que têm a habilidade de carregar mercadorias, ainda não pessoas, né? Mas existe isso já em andamento em outras partes do mundo. Então, isso torna possível, cada vez mais, a gente ver o progresso e a inovação chegando sempre com a eletricidade e novas tecnologias. Muito bom. Alexandre, hoje, se você pudesse voltar e encontrar com o rapaz Alexandre de 16, 18 anos de idade, qual a mensagem que você passaria para ele? Eu volto naquele princípio que não é só dos 16. Foi a base antes dos 16. O caminho que me ensinaram a trilhar. Então, uma mensagem primeiro para os pais. Não deixe de mostrar um destino para os seus filhos, um futuro. Então, ensina para ele o que é um caminho bonito de se trilhar, com honestidade, com transparência, com educação, com ensino. E nesse caminho, que foi a minha base, eu posso te dizer o seguinte, o que eu diria para o Alexandre? Não desista nunca, que foi o que meu pai e minha mãe sempre me ensinou. Tem um foco? Segue seu foco que vai dar certo. E a gente está aí, vivo, né? E quando às vezes as pessoas perguntam assim, como é que você está? Eu estou melhor do que eu mereço. Eu estou respirando, estou em paz. Né? É isso que importa, porque o resto é com a sua conquista de todo dia que você tem, por quê? Diante do desempenho que você se entrega. Então, se você tem foco, se você busca um caminho, você vai chegar. O resultado é certeiro, não tem como dar errado. Porque quando você planta, você colhe. Não adianta você colher da plantação do vizinho, você tem que colher da sua plantação. Então, não é de agora que eu estou semeando.
Então, os frutos que a gente vem colhendo sempre é diante do desempenho que foi feito lá atrás. Eu não estaria aqui agora conversando com você se eu não tivesse feito tudo que eu fiz. Verdade. Então, o caminho é foco e nunca desistir. Essa é a base. Alexandre, foi um prazer receber você aqui. Eu espero que essa seja a primeira vez de muitas outras, que você possa estar aqui para a gente pormenorizar alguns aspectos assim da sua trajetória e mesmo assim falar de algo que é tão importante, né? Que eu mexo aqui com estética automotiva, então eu tenho muitas máquinas e a energia solar vai me ajudar bastante, entendeu? A usina vai me ajudar bastante. Aqui na minha casa, se eu não me engano, nós temos 3 ar-condicionados também, que vai ajudar demais Eu falo isso mostrando assim a nobreza da missão da sua empresa, né? Que você representa, que você criou. Né? É uma coisa que aponta realmente para o futuro e para a qualidade de vida das pessoas, a qualidade para a vida financeira das pessoas. Né? Então, foi um prazer ter você aqui e eu espero que você volte para estar conosco novamente. Com certeza. O que a gente pensa muito, complementando, é que quando você investe em alguma coisa, principalmente numa questão de geração de energia solar, quando você acaba com esse processo, liquida esse processo, aquele recurso financeiro que os pais, né, no caso, ou os responsáveis por aquele ponto ali de consumo de energia, ele iria usar aquele valor ali para poder pagar a conta de luz, agora ele pode aplicar na educação do filho, na saúde, na alimentação, em uma viagem. Então o investimento ele vai voltar. Um dos maiores investimentos que eu fiz na minha vida foi com 2 coisas, com conhecimento e buscando o autoconhecimento. Então, eu não sou uma pessoa que sou 100% atrelada a título. Por exemplo, eu sou eletroeletrônico, sou engenheiro eletricista, sou engenheiro de segurança do trabalho, sou perito, atuo como perícia judicial, sou especialista em fontes alternativas de energia, tenho outra especialização em usinas de grande porte, mas isso tudo é papel. Não adianta a gente ter isso se a gente não sabe compartilhar o conhecimento e ir para frente. Acho que é o caminho. Uhum. Não, e eu vou dizer uma coisa para você, não são assim, para pessoas como você não é só papel, né? É o que te constitui, né? Faz parte de você, é uma capacidade que você tem, né? E eu fico honrado de você sair das longínquas terras de Valadares e ceder do seu tempo para a gente aqui. Foi um prazer. Deus abençoe. Amém. Foi um prazer e o convite sempre que tiver de pé, a gente está aqui para poder tentar ajudar a compartilhar com o pouco que a gente sabe. Meu querido, muito obrigado. Deus abençoe você. Amém. Foi um prazer estar com você até agora. Eu gostaria de pedir você que tem acompanhado o nosso trabalho aqui, o Caminhos da Gente, não deixa de curtir, não deixa de se inscrever, não deixa de nos seguir no Instagram, Caminhos da Gente Oficial. E muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Deus abençoe sua vida ricamente.